Pronto, é só para apresentar quem já conhecem, mas de qualquer maneira simplifica a minha comunicação. Ah, e começo por dizer que a Patrícia é uma amiga, em primeiro lugar, uma amiga, que vem de um país amigo e que é fundadora, sócia fundadora da CEDRES. Ela é psicóloga, é mestre e doutora pela Universidade Federal do Ceará, onde trabalha aí, mas está cá agora com nós na terra lá. E é uma estudiosa, uma grande estudiosa e investigadora da obra de João dos Santos. E foi por isso que, por ela também pertencer à CEDRES e por estar cá, e por ser uma estudiosa da obra de João dos Santos, que nós convidámos e pedimos para ela ir fazer esta palestra para todos. Muito obrigada pelas palavras tão carinhosas. Vou tentar corresponder a essa apresentação da Paula. Realmente eu estudo a obra do João dos Santos desde 2014. Em 2015 eu vim fazer um pós-doc aqui. Em 2014 eu conheci no Brasil uma professora, uma colega da minha linha de pesquisa, que era História da Educação Comparada, que ela estava aqui fazendo um pós-doc e conheceu a professora Maria Eugênia. E, quando viu a obra do João dos Santos, lembrou de mim por conta da minha dissertação de mestrado, que trabalhava com uma hipótese que as crianças se alfabetizavam após a resolução do complexo de Édipo, devido ao pai sair de cena e abrir mais espaço para que eu tivesse outras relações. Então, eu tinha trabalhado, tinha publicado um livro, já tinha feito concurso para a universidade. E eu dizia assim, eu queria encontrar pessoas que estivessem estudando essa temática, que tivessem afinidade com o que eu estou trabalhando, a psicanálise e educação. E ela volta com a tese doutorada da Maria Eugênia, e eu me submeto a uma seleção da CACSTA, o órgão do Brasil que consegue bolsa para pós-doutores e também para doutorado. Então, eu passei aqui 8 meses estudando a obra do João dos Santos. Na época foi a supervisão do professor Pedro Morato. Escrevi um livro chamado Pedagogia Terapêutica e que também teve a contribuição de outros intelectuais portugueses importantes, de psicanalista, como aqui a doutora Maria Zete Pical. E aprendi muito e ainda tenho aprendido muito, porque a obra do João dos Santos ela tem uma riqueza de entendimento sobretudo, para mim é sobretudo pelo diálogo que ele faz com a psicanálise. Mas ele também tem com a minha apresentação vocês vão entender que ele consegue conversar com a história, ele consegue conversar com a antropologia, ele consegue conversar com a sociologia. Então, ele tem uma percepção interdisciplinar fabulosa. Então, eu estou muito entonada com a presença de todos aqui. Agradeço, acho que é o final de semana. E vou apresentar para vocês com muito carinho e com abertura também de ouvir, se alguém tiver alguma crítica, que me diga, porque eu acho que academicamente a gente só cresce se for conversando, se for se colocando e se expondo também, expondo seus pontos de vista. Então, eu quero dizer que sinto-me honrada e feliz em participar do ciclo de palestra promovido pela CEDRO, né? Não só por fazer parte da instituição, como também pela parceria da UFC, com a qual temos laços de amizade. Apresento a minha gratidão à direção da CEDROS e à Escola Superior de Educação de Lisboa, na pessoa do nosso amigo, já é amigo, professor e amigo Paulo, e cumprimento a todos os presentes em nome de
3 mulheres pelas quais tenho grande admiração e estima. Doutora Paula Santos Lobo, doutora Maria José Vidigal e a professora Manuela Cruz. Que tem, assim, põe grande habilidade na arte de viver e compreender e pelo grande trabalho que fizeram sobre a obra do João de Santos. Esse slide 1, que é o beijo do Gustavo Klimt, que ele nasceu em 1862 e faleceu em 1918, é uma pintura que se apresenta como uma vasta homenagem à feminilidade. Nós estamos falando do matriarcado estético. O Klimt deu o beijo logo após finalizar sua série de pinturas na Universidade de Viena, o que resultou em um escândalo. E as pinturas acabaram sendo criticadas como pornográficas, e assim as coisas com feminismos, e uma evidência de um excesso de perversão. Essas obras remodelaram o artista como um enfant terrible por suas visões artísticas anti-autoritárias e anti-popularistas. Então ele escreveu, abre aspas, se você não pode agradar a todos com seus fritos de sua arte, agrada ao mundo. Então, a gente começa, né, com essa referência ao feminino. E eu volto assim a fazer a minha apresentação, aqui eu sou professora catedrática da Universidade Federal do Ceará, minha atuação em psicologia da educação, trabalho com formação de professores e também é, e trabalho também numa linha de investigação chamada educação e educação e história comparada, e nós também trabalhamos no eixo de pesquisa família, educação e sexualidade. A nossa fala apresenta o desafio de analisar aspectos psicossociais escritos na mudança do papel social da mulher, sabendo-se que é um sujeito a quem se tem atribuído uma função educativa importante no interior da instituição familiar, que se encontra hoje em crise, em face de fatores econômicos e outras inserções das mulheres no mercado de trabalho. Tal objetivo é que é o tratamento da temática que nos leva a uma abordagem interdisciplinar, ancorada na história social, na psicanálise e educação. Para tecer tais vínculos entre variados tantos disciplinares, busca inspiração em suporte teórico capaz de salientar a dimensão afetiva, ao adotar como abordagem a teoria do João dos Santos, que nasceu em 1913 e faleceu em 1987, que tem aqui a função de favorecer a compreensão do surgimento de novas relações e configurações familiares. A gente traz aqui para apresentar a citação de uma socióloga chamada Ana Silvia Scott, que ela colabora no livro Novas Histórias das Mulheres do Brasil, da Carla Tezinski. Então, o capítulo dela é intitulado O Caleidoscópio dos Arranjos Familiares. E ela diz: as transformações no casamento e na família indicam que interesses e projetos individuais assumem hoje lugar fundamental também na vida das mulheres, que se veem em função, que extrapolam o espaço da família, diferentes do que os Hungria no passado recente. As mulheres hoje estudam, trabalham e se casam. Porém, se a relação com o marido não me satisfaz, elas rompem a sociedade conjugal com muitíssima mais facilidade do que antes. Então a gente vem, né, passa para esse próximo ponto, que é qual o papel da mulher na sociedade capitalista urbano industrial no século XX.
Trata-se de um estudo que discute a mulher e a família, considerando não apenas os aspectos inerentes à sua história social, mas também os afetivos, que nos remetem ao campo da psicologia e sociologia. Sabemos que nas últimas décadas, a família como instituição social se encontra em processo de fragmentação e submetida a valores em mutação. Estes apregoam a educação baseada não mais na figura de uma mãe dedicada ao lar e aos filhos e fins a valores morais para a preservação e reprodução da família, tendo o pai como figura provedora e fonte de autoridade primordial. Ao lado disso, pouco a pouco, a ideia de competitividade, domínio tecnológico e consumismo ou invadindo o ambiente familiar, do que resultou, por exemplo, um apelo às relações competitivas, ao sucesso a qualquer preço, onde todos os indivíduos precisam ser bem-sucedidos, pois, em caso contrário, não serão pessoas socialmente aptas e consideradas, reconhecimento sem o qual não valeria a pena viver. Baldwin, um sociólogo e filósofo polonês, referente a estudos sobre pós-modernidades e criador do conceito modernidade líquida, afirma num livro intitulado Globalização e as Consequências Humanas, e ele diz assim: o desvanecimento das habilidades da sociabilidade é reforçado e acelerado pela tendência inspirada no estilo de vida consumista dominante, a tratar os outros seres humanos como objetos de consumo e a julgá-los segundo o padrão desses objetos, pelo volume de prazer que provavelmente oferece e pelo seu valor monetário. Na melhor das hipóteses, os outros são avaliados como os companheiros na atividade essencialmente solitária do consumo, parceiro nas alegrias do consumo, cujas presença e participação ativa podem intensificar esses prazeres. Neste processo, os valores intrínsecos dos outros como seres humanos singulares, e assim também a preocupação com eles por si mesmo e por essa singularidade, estão quase a desaparecer de vista. A solidariedade humana é a primeira baixa causada pelo triunfo do mercado consumidor. Baldwin, 2003, página 100. Partimos assim do pressuposto de que este fenômeno da liberação da mulher para o mercado do trabalho e a submissão coletiva a valores ditados externamente aos indivíduos pelo mercado enfraqueceram os laços sociais e tem efeito considerável sobre a dinâmica psicológica do indivíduo. Vamos agora para marcos da história social. Nesse sentido, uma análise sobre o papel da mulher hoje na família seria aqui avaliada a partir de dois aspectos distintos que envolvem razão e afetividade. E, portanto, as dimensões do consciente e inconsciente e os seus intercâmbios para compor identidades e subjetividades. Isto porque a cobrança do mencionado tipo de conduta social das sociedades competitivas incide claramente sobre as relações familiares, alterando seus valores morais e éticos quando vincula, por um lado, sucesso e promessa de elevação da possibilidade de consumo de bens e produtos e, por outro, aceleração do tempo de socialização e partilha entre diversas instituições da educação das novas gerações. Vamos falar agora, a partir das nossas maiores pontos de pesquisa,
usamos como fonte de pesquisa primordial sobre a criação do pedopsiquiatra, neurologista e educador português a obra de Maria Eugênia Carvalho Branco, Vida, Pensamento e Obra de João dos Santos, que é a sua tese de mestrado. João dos Santos, Saúde Mental e Educação, que é a sua tese de doutorado. E um terceiro de sua autoria, intitulado João dos Santos, A Saúde Mental Infantil em Portugal, uma Revolução de Futuro. Neste segundo livro, a autora dá continuidade de forma primorosa à divulgação das ideias do psicanalista e unionista português, que foi, segundo ela própria, o responsável pelo enraizamento da psiquiatria infantil na psicanálise em Portugal. Santos, o autor por ela enfocado, adota uma posição de vanguarda ao defender um avanço para a psicologia e a educação, quando propõe uma teoria do indivíduo e a sua pedagogia terapêutica, que abrange as dimensões cognitiva, afetiva, familiar, ao examinar os processos de sociabilização e educação. Estes conceitos serão estudados de modo a estabelecer alguns nexos com o contexto socioeconômico, cultural e político e busca destacar a importância da psicopedagogia para o entendimento dessa problemática do ponto de vista social e também para a compreensão dos processos de subjetivação da criança e da mulher no âmbito familiar, em sociedades que vivem mudança de valores e novos arranjos familiares, com vista a contemplar a articulação entre razão e afetividade. Para ele, a vivência da criança explica o adulto. João dos Santos, na sua biografia, ao abordar o percurso trilhado na sua formação como psicanalista, afirmou: a saúde mental é meu ofício. Como psiquiatra, sempre procurei conhecer o homem normal para compreender o homem doente. Como psicólogo, uma grande parte da minha atividade desenvolveu-se no laboratório de Vallon, em Paris, o que significa que me formei na Escola de Psicologia Genética. Isso é importantíssimo. Ou seja, naquela que procura nas idades mais precoces a explicação dos fenômenos psicológicos. Foi ainda com Vallon que me iniciei na microsociologia e psicologia de grupo. Como psicanalista, não podia deixar de me interessar pela origem dos comportamentos humanos e necessariamente que essa origem procuraria na infância do homem e na infância do mundo. Essa citação está do livro dele sobre o Instituto da Criança. Então, a gente vê que tal afirmação leva a ser considerado investigador de psicologia genética pela Enciclopédia Infopédica Dicionário Porto Editora. Sua atuação profissional e seu referencial teórico traduzem sua preocupação com a saúde mental infantil em retirar a criança do lugar de incerteza concernente ao futuro, sobretudo em situações extremas, como no caso de crianças institucionalizadas, que vivenciam a dúvida e o medo em relação ao seu estatuto e destino social. João dos Santos se empenhava em fazer a criança acreditar que, mesmo vivendo situações de abandono, encontrariam seus pais ou figuras correlatas que os representassem. Por isso, cria instituições como alternativa de futuro mais saudável e feliz para crianças abandonadas pela família, pois elas podem se desenvolver se souberem que ficariam lá. Na autobiografia, ao abordar os projetos, a ação, exprime seu conhecimento
sobre as iniciativas que participou argumentando. Os projetos de ação foram as iniciativas que participei a partir dos anos 50, que constituíram experiência fundamental para compreender que não basta falar da importância da família e dos pais, do afeto e da inteligência para promover o bem-estar da criança. Não basta o saudosismo dos bons velhos tempos em que a educação era outra coisa, de lamentar que a família e os pais já não cumprem com o que lhe compete na tarefa educativa. É necessário analisar a situação desde as suas raízes históricas e culturais, humanas e tecnológicas. É necessário fazer participar os pais, os técnicos, a família e as comunidades na organização e no suporte das instituições. Isso é no livro A Caminho de uma Utopia, o Instituto da Criança, publicado em 1982, a página 15. Desse modo, João dos Santos demonstra sua atenção com a criança que emerge gradativamente da simbiose funcional com a mãe, tendo que se constituir como uma pessoa autônoma dos seus escritos. Percebe-se a sua preocupação com a criança para não sentir segurança quanto ao futuro, uma vez que esse sentimento a impossibilita de um desenvolvimento harmonioso e é fonte de angústia, de incerteza, de desespero, de raiva impotente. Na leitura da obra de João dos Santos, não se percebe uma preocupação deste encarar as mudanças em curso na segunda metade do século XX como uma crise sem precedentes. Ele demonstra em sua interpretação desse momento histórico ter conhecimento de que a história da humanidade é permeada de crise. Nem tampouco como psicanalista, ele defendeu que existe uma única forma de subjetivação, determinando o que é normal e patológico. Isso pode ser comprovado em uma conferência que proferiu ao falar sobre o papel da mãe nos seguintes textos. Mãe, no sentido psicológico, não é só a pessoa que gerou, mas aquela ou aquele que dá apoio direto e constante. Conferência de João dos Santos na Sociedade de Ciências Médicas, no dia 30 de junho de 1954. Com essa afirmação, João dos Santos faz uma reflexão que consideramos capaz de ter uma grande repercussão nos dias atuais. Ao salientar que não existe apenas um único modelo de família, aquela considerada tradicional, patriarcal, em que o homem e a mulher são protagonistas do fato psíquico, com papéis fixos e imutáveis. O que se sabe é que, inicialmente, que cada pessoa tem só uma mãe, que seja do sexo masculino ou feminino, diz João dos Santos. O primeiro envolvimento que se recebe é de uma mãe, de uma criatura que tem características maternais e que é, em regra, do sexo feminino, eu digo do sexo feminino, mas pode não ser. E que há outras pessoas que desempenham funções paternais e que aparecem um pouco mais tarde. Funções paternais quer dizer separadoras. Caminhamos para novas configurações familiares. Ele põe em xeque a universalidade desse modelo de família. Prova disso foram os arranjos comunitários de família no passado da humanidade e o fato de termos hoje novos poderes de famílias que revelam o perfil monoparental, homoafetivo, recomposto, em concubinar, produção independente, dentre outros, uma estruturação de outros modos de subjetividade. Do que concerne a esse assunto, João dos Santos afirma: seria tão ingênuo
admitir que a estrutura dos grupos familiares que tem evoluído desde a pré-história se estabilizasse agora de forma definitiva, como admitir que a família desaparecesse, sem que desaparecesse a própria civilização. O que pode talvez desaparecer é a família conjugal. Por família, entendo a estrutura grupal humana que envolve, protege e educa as crianças. Isso ainda é no livro dele, A Caminho de uma Utopia, em 1982, na página 101. João dos Santos estabelece uma distinção ainda entre casamento e estrutura familiar. Afirmar que o casamento vai deixar de existir parece-me tão errado como admitir que as formas atuais de organização familiar sejam universais. Aqui foi Ensaios de Educação 1, publicado em 1982, na página 76 e 77. Vamos abordar agora a constituição do vínculo com a mãe. Outro aspecto destacado pelo psicanalista português é a constituição do vínculo com a mãe, em que ele faz uma dissociação entre função e a pessoa que a empreende. Uma criatura mãe, quando pode dar continuidade ao movimento amoroso que a fecundou, a gestação que a preencheu e a espiritualidade do seu clã, uma criatura será agente quando tiver ao seu dispor mãe envolvimento, mãe cultura, mãe sonho e mãe inteligência. Em razão de considerar que o vínculo da criança com a mãe é estabelecido pela harmonização da constância temporal, dos cuidados e pela atualidade das relações estabelecidas. Por isso, ele defendia que a inteligência é apenas um dos instrumentos do pensamento, ou seja, do aparelho psíquico, que funciona do sistema de relações que cada comunidade se estabelece. Não se desenvolve na escola, se previamente se não desenvolveu a comunidade que integra os pais e que protege a mãe e o filho. Assim, o vínculo mãe com criança será estruturante para a criança à medida que ela se dedica a realizar os cuidados maternos, garantindo as funções de empatia a proporções que cuida de sua alimentação e higiene. Tais cuidados e atenção significa que a criança possui um lugar específico como ser único e desejado pela mãe. No que diz respeito ao pai, Santos admite uma função organizadora na constituição da personalidade da criança. Isso porque ele vai introduzir-se no par funcional, formado pela mãe e a criança, contribuindo para o distanciamento dos dois, sabendo-se que para Santos, abre aspas, a função paternal é essencialmente separadora. Branco, 2003, página 276. Os pontos levantados pelo referencial santiano nos levam a deduzir que João dos Santos, partindo da contribuição deixada por Freud, buscou compreender a família, a relação, a mãe e filho, a função materna e função paterna, dentre outros conceitos, com base na revisão psicanalítica, da sua atuação clínica e da compreensão das mudanças sociais em curso à época, com o intuito de investigar a forma como a teoria pode responder às composições odiecas. Agora eu trago aqui o censo de Portugal censo de Portugal para a gente conversar um pouco sobre essa questão dos dados. Porque estudar a família, considerar o seu caráter histórico, pois essa instituição não nasceu com o homem, mas se constituiu a pré-população, e certas circunstâncias sociais e culturais passaram a definir os modos de vida e organização das coletividades humanas. Com foco em estudo
antropológico já realizado, a família muda sua constituição de acordo com a cultura onde está inserida e o perpassar de gerações. É o slide anterior. Desculpa, eu estava no Brasil e era para estar em Portugal. Então, a gente aqui começa falando da comparação do censo de 2007 de Portugal, o Instituto de Estatística de Portugal, juntamente com o Observatório das Famílias e das Políticas de Família do Instituto de Ciências Sociais, elaboraram publicação intitulada Famílias no Censo de 2011, Diversidade e Mudança. E aqui tem análise do último recenseamento geral da população feito já faz muito tempo, que foi em 2011, mas eu fui atrás do censo, Paulos, como é difícil encontrar os dados quando você vai atrás desses institutos que trabalham com estatísticas. Então, eu retomei um estudo que eu fiz quando eu estava aqui, que encontrei um livro de uma pesquisadora portuguesa chamada Sofia Aboim, e a partir desse censo da Sofia Aboim foi que eu fiz essa comparação, porque a gente promete aqui que vai fazer uma análise comparativa. Eu me comprometo que eu vou atrás desses dados, porque eu acho que é super importante você saber essas estatísticas, que é para você interpretar a realidade com mais seriedade e responsabilidade, porque a gente tem que ter responsabilidade pelo que fala, né? Então, no censo, desse censo de 2011, o Instituto de Estatística de Portugal, juntamente com o Observatório das Famílias e das Políticas de Famílias, Instituto de Ciência Social, elaboraram uma publicação intitulada Famílias do Censo de 2011, Diversidade e Mudança. Análise do último recenseamento geral da população feito há 3 anos. Então, a gente vai ver que, na comparação com momentos censitários anteriores, surgem os seguintes destaques. Famílias numerosas continuaram a perder importância. Em 2011, apenas 7,4% tinha 3 ou mais filhos. E uma redução significativa. Aumentaram os lucros monoparentais. Em 87% das situações, é a mãe que vive com os filhos. Cresceram os núcleos familiares reconstituídos. Em 78% do caso, os filhos não comuns são da mulher. Aumentaram os casais em união de fato. Em cada 2 núcleos familiares, um corresponde a casal ou filhos. Aumentou o número de pessoas só. Mais de 1/5 das famílias portuguesas eram famílias unipessoais. A dimensão média da família reduziu-se continuamente. Então, a pesquisadora portuguesa Sofia Aboim, que elegeu como temática de investigação a sociologia da família, no estudo que publicou sobre novas conjugalidades, parece concordar com os resultados do censo, que aponta para a diminuição do número de filhos e do tempo de casamento. A autora relaciona esse dado com a diminuição do casamento católico, a par do aumento da coabitação, dos nascimentos fora do casamento e do divórcio e da visível diminuição da fecundidade. Aboim, 2006, página 64. Na sua análise, considera as mulheres, abre aspas, protagonistas da transformação para a vida privada. Fecha aspas. Devido à sua inserção no mundo do trabalho, o elevado número de mulheres nos 10 períodos de ensino que deram suporte para o surgimento de novas formas de relação familiar.
No entanto, Silva, 2012, nos chama a atenção para a repercussão dessa mudança do comportamento dos pais em relação aos filhos, ao mencionar a obra na história da vida privada em Portugal, revelando que os homens, após o divórcio, se demitem das suas responsabilidades parentais. Vamos agora para o Censo do Brasil. No censo de 2010, realizado no Brasil, em relação às famílias, é estabelecida uma comparação entre 2000 e 2010, apontando os seguintes indicadores. Houve um crescimento na proporção de unidades domésticas unipessoais, domicílios com um só morador, que passaram de 9,2% para 12,1%. No Brasil, predominava em 2010 as famílias de 2 ou mais pessoas com parentesco, 54,3 milhões. Além disso, verificou-se um aumento na proporção de famílias sob responsabilidade exclusiva da mulher, 22,2% em 2000 contra 37,3% em 2010. Que também os homens também é aquele que desaparece, né? Isso não está dito estudo, faz isso, uma interpretação que a gente faz das evidências empíricas. A novidade foi a investigação da responsabilidade compartilhada, verificada em 34,5% dos domicílios ocupados por apenas uma família, 15,8 milhões. Já as famílias reconstituídas, formadas após a separação ou corte de um dos cônjuges, representavam 16,3% das formadas dos casais. No Brasil ocorre o crescente fenômeno que revela um pluralismo de formas da família. Houve um aumento das famílias monoparentais, de unidades familiares chefiadas por mulheres. Também ocorreu um aumento pela coabitação sem vínculos legais ou união consensual. Os dados revelam que o Brasil já apresenta mudanças similares aos demais países industrializados no Ocidente. Isso, né, nesse censo, imagine o censo agora que eles estão apurando. Diante do exposto, podemos perceber que a família ocidental tem passado por transformações devido a razões de ordem econômica, sendo afetada por uma dinâmica social global que desfez estruturas familiares anteriores. Motivo pelo qual não podemos pensá-la dissociada desse contexto maior, dominada por um tipo de capitalismo que se reestrutura sob base tecnológica de aceleração produtiva, flexível e globalizada. A família é afetada por essa estrutura, entrando em crise com o seu passado, envolta pelos ciclos econômicos e sociais que a configuram como parte de um mesmo processo histórico. Ainda a gente não podia deixar de contar com a contribuição do sociólogo catalão Manuel Castells, que ele, ao abordar os processos de mudança social, uma sociedade globalizada, estendida em redes de comunicação e informação, perpassada pela interação entre redes e identidades sociais, ao mencionar do capítulo sobre o surgimento do que ele chama de quarto mundo. Abre um tópico específico, explicando os motivos pelos quais as crianças são despequistadas e aponta como um dos motivos a crise do patriarcalismo no capitalismo informacional e argumentando. A crise histórica do patriarcalismo põe abaixo as estruturas da família nuclear tradicional sem substituí-las. Fazem para que mulheres e crianças paguem por isso. Por esse motivo, quase 22% das crianças norte-americanas vivem na pobreza.
o pior índice de pobreza infantil no mundo industrializado. Isso também explica por que, segundo a análise documentada de Roger e Glenn, há uma relação estreita entre as mudanças na estrutura familiar e o aumento da pobreza de mulheres e crianças nos Estados Unidos. Página 189. Castells nos adverte que não podemos esquecer dos aspectos das modificações sociais numa perspectiva macro, derivada do processo de industrialização, e que outras questões podem ser interpretadas como um período de uma certa desorganização social ou crise de regras, isto é, uma anomia que pode surgir em uma sociedade industrializada ou não. Vale aqui destacar que situar historicamente essa temática faz muito sentido para nos auxiliar a alcançar a temática da inserção do protagonismo feminino e suas repercussões na pós-modernidade e seu desdobramento, sabendo-se que essa questão dos papéis de gênero sempre esteja vinculado aos processos históricos e sociais. Nós seguimos aqui agora, depois de ter feito esse passeio pela obra do João dos Santos e dessa perspectiva, ter adotado essa perspectiva interdisciplinar, a gente coloca algumas reflexões inspiradas em João dos Santos. São elas: quem educa as nossas crianças hoje? A escola de hoje, o que cabe a elas no papel de educadoras? Como lidam com as famílias desfeitas, as crianças perdidas em suas emoções? O que cabe ao Estado fazer? Que responsabilidade social deve ter a comunicação social diante da mudança dos papéis de homens e mulheres em nossa sociedade? Como deve a psicologia e a psicopedagogia reagir, lidar com os novos modelos de uma moralidade imersa numa revolução de costume e de valores em que o individualismo, o hedonismo, o egoísmo são incentivados socialmente? Como resgatar os laços sociais numa sociedade em mutação tecnológica, em que a comunicação interpessoal é feita à distância, de computadores e redes sociais? Como se estrutura o psiquismo e a moralidade humana sob tais bases sociais? Não teria João dos Santos oferecido ferramentas importantes para o nosso trabalho psicopedagógico hoje? Não teria ele, como psicanalista, educador, se ocupado em reparar situações difíceis vividas pelas crianças em famílias de uma sociedade em crise de valores no século passado, entre guerras e expansão econômica capitalista, ditaduras e movimentações sociais em busca de mais democracia? Por que João dos Santos insistia tanto em chamar a atenção para o fato de que a educação na infância é tarefa de todos, famílias, grupos sociais e instituições? As crianças que ele tratou não eram justamente aquelas que sofriam desorganização afetiva e cognitiva diante das mudanças sociais em curso no século XX, que hoje nos parecem mais nitidamente? Acreditamos que compreender a família e a mulher através de elementos da história social, da sociologia e da psicanálise é uma perspectiva fértil que ainda tem muito a nos ensinar. Hoje nos coloca no desafio da interdisciplinaridade
não tem como acertar essa problemática se não for pensando de forma interdisciplinar. Trata-se sabidamente de uma temática inacabada, que recomenda um aporte analítico, que envolve um momento de constante mudança de prisma, de reifeição, de maneira de olhar, pela mudança dos enfoques e recortes da dinâmica social e psicológica já indicada. Para finalizar a minha fala, cabe lembrar os ensinamentos do referencial Sadiano, quando nos diz que, se as crianças e as famílias vêm mudando, como sempre ocorreu na história da humanidade, nossa postura como educadores é aprender, porque tanto consciente como inconscientemente nos baseamos em modelos enquanto adultos, educados e crianças que fomos, de um futuro imaginário da infância que deve primar por ser desejado e menos rejeitado. Isto porque, para João dos Santos, a teoria clínica psicanalista não existem para nos ajudar a operar apenas com um único modo de subjetivação e saúde psíquica. A seguir, depois desses dados compilados, essa exposição, nós defendemos, todos esses motivos, nós defendemos a atualidade fimbo da teoria santiana, por entender que a mesma contribuiu para uma reflexão necessária e renovada sobre os nossos modelos teóricos em posicionamento ético diante das novas famílias que lhe surgindo. Traz indicações claras que evidenciam a proficuidade da valorização, não só da dimensão cognitiva, como também da socioafetiva, do exame das possibilidades de pensar as práticas de instituições educativas, em especial quando estamos diante de uma mudança de padrão familiar que suscita nos laços e enlaces que vão e criar famílias separadas, casadas, monoparentais, socioafetivas e homoafetivas.